Nossa primeira aula é de farmacologia clínica e princípios fundamentais, né? Então, o objetivo dessa aula é entender o conceito de farmacologia clínica, a importância da farmacologia clínica e principais aplicações, conceitos importantíssimos de farmacocinética e farmacodinâmica, e também teremos estudo de caso, né? Nesse curso, vou tentar trazer alguns relatos, alguns casos, para que a gente possa avaliar e como a gente vai poder melhorar e também entender melhor a visão da farmácia clínica em todo esse contexto, tá certo? Então, vamos comigo, né? Então, o que é a farmacologia clínica, né? A farmacologia clínica, ela tem a sua origem a partir da farmacologia, que é a ciência que estuda os efeitos dos fármacos nos organismos no funcionamento de sistemas vivos, né? Então, sem a farmacologia, a gente não tem a farmacologia clínica, e eu trouxe para vocês uma imagem que eu achei muito interessante, que conta a nossa história, né? A história basicamente da profissão farmacêutica ali, né? Que antes a nossa terapêutica, né? Nosso fundamento era a partir de ervas, a base de ervas, até poções mágicas, né? Que eram alguns experimentos ali, né? Iniciais, e basicamente isso, né? E a partir disso, né, foram surgindo os boticários, os comércios dessas ervas, desses tratamentos. Antes não tinha a profissão médica em si, né, nem farmacêutica. Então, nos boticários, as pessoas iam com as dificuldades de saúde, iam com questões até hoje já bem solucionadas com a sintética, né, dos medicamentos, mas antes o boticário, né, o, o, o profissional do boticário que indicava o tratamento para aquele paciente devido a essas ervas. E conforme o tempo foi passando, teve a necessidade de adventos da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente precisava dos medicamentos que agissem de forma mais rápida, né? Então, aí entrou a indústria farmacêutica, e também outros estudiosos, né? Para que houvessem um medicamento de forma que de forma mais prática do que você pegar uma erva, você fazer a maceração dela, esperar o tempo de infusão para fazer o chá, a infusão para fazer o efeito, e às vezes não fazer o efeito de forma rápida, né? Então, com isso, a necessidade do advento da indústria farmacêutica. E, a partir da terapêutica, que surgiram os conceitos de farmacologia, e a farmacologia, como vocês sabem, ela está extremamente atrelada aos conceitos de patologia, que é o estudo das doenças, estudo da fisiologia, que é o estudo do funcionamento do organismo, e também conceitos de bioquímica, biologia molecular. Isso foi extremamente importante para o advento de fármacos sintéticos, não só baseados em plantas, né, como o ácido acetilsalicílico, que veio do salgueiro, e daí veio todo o medicamento, que é um dos medicamentos mais famosos no mundo inteiro, né? E aí foram formando os fármacos sintéticos e os biofármacos, que isso aqui é infinito, né? As possibilidades do advento dos tratamentos são possibilidades infinitas, que necessitam de muitos estudos para que tenham uma assertividade naquela doença, né? Então, é um processo que a gente vai estudar e vai ter até há bastante tempo, né? Com proposta de melhoras no tratamento, melhoras de estrutura química, enfim. E também a questão da química, né? Pegar aqueles produtos naturais, como comentei,
formar a estrutura química, ter a química sintética, para também estar atrelado à farmacologia, que é essa pirâmide aí grande de conhecimentos. Então, o nosso desafio é grande, né? Nós temos muitas áreas que a gente pode atrelar, e isso tudo impacta o paciente final, né? Porque se você não tem o controle dos medicamentos que de uso contínuo do paciente, isso pode acarretar agravamento de problemas de saúde dele, certo? Então, vamos passar aqui para o próximo. Então, a farmacologia clínica era a farmácia dedicada ao estudo e prática do uso racional de medicamentos, em que os farmacêuticos cuidam do paciente de forma otimizada. A gente vai passar por esse conceito aí, tá? Em relação à farmacoterapia, promovendo saúde e bem-estar, além de curar e prevenir doenças, tá? Então, o uso racional de medicamentos, né? Então, pensa num paciente que é crônico, a gente vai abordar ele mais para frente, mas é um paciente comum no nosso dia a dia, na farmácia, no hospital, na unidade básica de saúde, né? É um paciente que a gente vai receber, né? E é importante que o paciente tome o medicamento correto, na dose correta, no horário correto, da forma correta, né? Isso é a prática do uso racional de medicamentos. O que seria essa forma otimizada, né? Então, a otimização do tratamento está ligada à melhor escolha do medicamento para o paciente naquela condição clínica e para um objetivo específico. Exemplo, paciente hipertenso, né? Nem todo paciente hipertenso vai ter as mesmas características, né? Então, a meta do paciente que está com a pressão 16/8 não vai ser do 16 para o 12, né? Então, a gente precisa ir chegando na meta terapêutica de forma que faça sentido para aquele paciente, né? Então, se está a 16/8, né? Então, a gente vai ter que utilizar medicamentos que façam sentido naquela proporção clínica daquele paciente, né? Então, provavelmente não vai ser só um medicamento, vai entrar com 2 medicamentos, até estabilização, até a, a monitorização contínua desse paciente estar na pressão arterial apropriada, correto? Então, vamos lá. Então, qual que é a importância da farmacologia clínica, né? Eu citei alguns exemplos, mas a farmacologia clínica, ela é um diferencial. Por quê? Porque ela vai trazer benefícios ao paciente, né? O paciente, quando ele usa o medicamento correto, da forma correta, vai ter o seu nível de saúde melhorado, ele vai perceber essa melhora, né? Vai ter uma melhora de saúde perceptível. Então, isso faz com que eles tenham uma adesão melhor ao tratamento, às metas terapêuticas desse paciente, né? Ele está ciente daquilo que ele está tomando, ele não toma de forma aleatória, né? E isso vai causar até uma a melhora de autoestima, né? A gente chama de empoderamento do paciente no controle, na gestão da doença dele, né? No processo de saúde e doença. Vai evitar desconfortos relacionados a interações medicamentosas. Então, quando tem um farmacêutico, né, um profissional que consiga consiga trabalhar o paciente, consiga trabalhar os medicamentos que ele faz uso, vai evitar que tenha algum medicamento que interfira no resultado de outro, né? Então, por exemplo, o paciente precisa tomar um anticoagulante, né? A gente vai evitar que esse paciente tem algum medicamento que interaja por conta disso, porque se eles competirem com o mesmo receptor, esse coagulante pode não fazer efeito ou pode aumentar o efeito anticoagulante dele e causar sangramento, tá? Então, são
são dificuldades reais que a gente pode ter com o paciente. Então, quando a gente tem esse conhecimento de farmácia clínica, de farmacologia clínica, isso evita que o paciente tenha esse tipo de desconforto, né? E também economia. Por que economia? Porque às vezes o paciente está com um receituário de um médico pedindo para tomar o protetor gástrico esomeprazol, por exemplo. Porém, o médico, sei lá, endócrino, não sabe que o outro prescreveu o esomeprazol e prescreve o omeprazol, né? Então, faz sentido esse paciente utilizar 2 protetores gástricos? Não faz, né? Então, quando a gente fala de farmácia clínica, a gente olha o geral, né? Então, a gente vai trabalhar todo o histórico de medicamentos que esse paciente faz uso, para que ele tenha uma melhor economia, uma melhor visualização do tratamento que ele realmente precisa fazer uso, tá? Isso de forma nenhuma interfere na ação do médico, tá? Na verdade, essa otimização de tratamento é algo que geralmente os médicos gostam muito, porque você vai ter o mesmo resultado com um medicamento que vai fazer mais sentido, né, pro paciente, né? Então, só antes de alterar, né, antes de otimizar esse tratamento, entre em contato com o médico do paciente, veja exames do paciente, converse nessa questão para que não haja nenhuma falha na comunicação da equipe multiprofissional, né? Isso também se aplica bastante na área hospitalar, né? Então, às vezes o paciente utiliza um medicamento em casa, porém a gente tem um outro que vai ter a mesma funcionalidade dentro do hospital, do medicamento padronizado, no hospital que você trabalha, por exemplo, e vai ter a mesma proporção clínica de melhora do paciente ou até melhor, né? Então, isso é discutido com a equipe médica, né? Só um ressalto aí. Então, trouxe aqui um caso clínico, tá? Esse caso clínico é algo que a gente vê muito na farmácia, tá? Então, paciente BSA vai à farmácia com a receita de ibuprofeno 600 miligramas de 8 em 8 horas por 10 dias. Paciente relata queixa de dores intensas no joelho e histórico de osteoartrite. Também menciona que ao tomar o medicamento em outras vezes, teve desconfortos gástricos, como azia, queimação, e questiona a respeito do medicamento, né? Então, o médico receitou esse medicamento para ele por conta de uma dor, né, crônica. A gente não sabe até o momento se esse paciente já está em acompanhamento ou se foi uma questão, né, de muita dor, foi ao pronto atendimento e encaminhou para o ortopedista, encaminhou para uma fisioterapia. Então, a gente não sabe nada a respeito disso no momento, tá? Mas ela menciona que tomou esse medicamento outras vezes e teve azia e uma queimação, tá? Então ela pergunta, esse medicamento, né? Eu devo tomar? Não devo? Tô com medo de tomar e passar mal, né? Então, como você ajudaria nesse caso, né? Então, a melhor forma da gente ajudar, a gente saber, né, ter o conhecimento básico das classes medicamentosas, né? Eu trouxe um exemplo do ibuprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, é uma classe, né, assim, bem comum no nosso dia a dia, porém isso se aplica a todas as outras classes que a gente vai trabalhar com o paciente, tá? Então, trouxe aqui para vocês. Vamos relembrar, né? Então, o ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório
não esteroidal, ele vai atuar inibindo reversivelmente as enzimas de COX-1 e COX-2 e vai diminuir a formação de precursores da prostaglandina, né? Então, que isso significa que vai diminuir aquilo que promove a dor no paciente, né? Essa prostaglandina, ela faz isso no paciente. Então, eu trouxe aqui essa imagem, né? Quando tem a inibição, vai diminuir a prostaglandina, mas a prostaglandina também está associada à proteção da mucosa gástrica, né? Ela também vai ter ali uma ação renal, então vai diminuir a proteção renal desse paciente, tá? Mas vai diminuir a dor que tá ali naquele local, né? É aquela pergunta, né? Ah, como que o medicamento sabe onde tá doendo, né? Então, o medicamento não sabe, né? O medicamento não sabe. Ele vai atuar inibindo essas enzimas de COX-1 e COX-2. Então, vamos aqui. Então, o que há de errado nessa receita? Então, vamos relembrar, né? Ibuprofeno, perdão minha letra, 600 miligramas de 8 em 8 horas por 10 dias. Então, com todas essas ações do medicamento, né, essa diminuição na mucosa gástrica, ele deve ser feito um tratamento longo? Não, o tratamento deve ser por curtos períodos de tempo, devido ao risco de reações graves. Estão aqui, ó, risco de úlceras gástricas e sangramento, insuficiência renal em caso de uso prolongado ou em pacientes com comorbidades e agravamento da hipertensão arterial, né? Então, nesse primeiro contato, a gente não conhece esse paciente, mas com essa prescrição, é importante que a gente faça perguntas de forma intencional para esse paciente. Então, uma das coisas que a gente pode perguntar, né? Então, a gente pode verificar se esse paciente já tem esses episódios recorrentes de azia e queimação, né? Então, é um sinal de alerta para a úlcera gástrica, né? Às vezes, uma esofagite ali que ainda não foi tratada, ou ela já faz um tratamento, abandonou, né? A gente pode ir cavando essas questões, né? E ser intencional dessa forma. E também, será que esse tratamento é o mais adequado para uma dor crônica, né? Então, é interessante que haja uma avaliação, né, desse tratamento junto com o profissional ortopedista e também uma indicação de fisioterapia adequada para fortalecimento daquela paciente que já tem histórico de osteoartrite, né? Enfim, né? Então, como que a gente pode ajudar? Só nessa parte do medicamento, o tratamento não está adequado por conta da questão da posologia, né? Então, de 8 em 8 horas por 10 dias é um tratamento muito longo desse tratamento, né? Então, a gente pode readequar essa prescrição para 12 em 12 horas no período de 5 dias. O anti-inflamatório não esteroidal, ele foi feito para tratamentos de curto período, né? Então, é uma dor de cabeça, por exemplo. Toma um anti-inflamatório, certo? A dor de cabeça está se estendendo, então esse tratamento não é indicado para mais tempo, né? É um problema de saúde autolimitado, que a gente chama, que é tratado em até 7 dias, tá? Então, essa é a primeira coisa, né? Adequar esse tratamento. Veja que a gente não está alterando a posologia, a dose do medicamento, e sim a posologia, porque ela não está adequada para a quantidade de dias, tá? Então, caso a paciente já faça o tratamento de úlcera gástrica, que ela fala sobre azia, queimação, né, outras vezes, incentivar o uso do protetor gástrico. Não, a paciente não faz uso de protetor gástrico, enfim, não é indicado recomendar esse protetor gástrico por conta
várias questões, né? Até a indicação desse medicamento ele é tarjado, né? Então, como que a gente pode lidar com esse paciente? Então, pode usar de 12 em 12 horas após uma refeição, né? Que daí você vai ter o estômago repleto, né? O estômago pleno, e aí isso vai diminuir a incidência de uma úlcera, né? Ou de uma diminuição da proteção da mucosa, né? Então, isso tudo é interessante. E ressaltar a paciente uma reavaliação melhor da ortopedista ou de outro especialista daquela condição da paciente e a avaliação de um fisioterapeuta para que haja um fortalecimento daquela paciente. Veja como várias áreas estão ali associadas a essa paciente, né? Então, assim, é muito mais fácil você pegar a receita, né, do medicamento, a prescrição, e fazer a dispensação. Mas essa dispensação está sendo adequada? Ela vai trazer benefícios ao paciente, né? E olha a quantidade de comprimidos que ela iria fazer uso. Se a gente for colocar na ponta do lápis, ela teria que usar um comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias. Isso significa 30 comprimidos, tá? Nesse tratamento ajustado, ela vai fazer uso de 10 comprimidos, né? Então, em vez de ela comprar uma caixinha com 30, ela pode comprar uma caixinha com 10, né? E isso pode significar também na economia da paciente. Então, a paciente vai ter, né, um melhor tratamento daquela, vai ter uma orientação sobre a importância da avaliação clínica melhor para um profissional de saúde e também uma economia. Isso aí é o combo dos sonhos, né? Então, melhora perceptível clínica, diminuição de interações medicamentosas e também farmacoeconomia, que não é só pegar o medicamento mais barato, né? A gente vai tratar sobre isso depois. A gente vai fazer com que aquele tratamento daquela paciente faça sentido, tá? Então, em resumo, né, a farmacologia clínica é a aplicação dos conceitos farmacológicos no cuidado do paciente de forma ampla, né? Então, isso vai ajudar na escolha dos medicamentos, monitoração de eficácia e segurança desses medicamentos e a individualização do tratamento, né? Esse conceito de individualização tem sido algo que é uma coisa que é bastante difundida, porque, como eu comentei, nenhum paciente é igual o outro, né? Então, cada paciente vão ter questões diferenciadas de um e de outro, né? Por isso que temos diretrizes, temos metas de tratamento do problema em si, né? Da doença em si, mas a individualização ela é importante e deve ser considerada. Então, vamos aos conceitos de farmacologia que são importantíssimos, farmacocinética e farmacodinâmica. Eu sei que são conceitos que trazem muito a ideia da graduação, mas eu quero tentar trazer aqui de uma forma que seja fácil para você lembrar e também que isso faça sentido na aplicação clínica, tá? Então, vamos lá. O que é a farmacocinética? Então, né? A farmacocinética é o caminho que o fármaco percorre no corpo, né? Então, inclui a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Por que a gente precisa saber isso, Estela? Porque isso faz toda a diferença no tratamento do paciente, né? Então, se o paciente, por exemplo, faz uso de um comprimido, né, e precisa fazer, ele não vai ter a mesma absorção que se fosse um xarope. E também não vai ter a mesma absorção se for um medicamento endovenoso, né? Então, assim, tudo isso vai
direcionar a questão de cuidados que a gente pode ter com o paciente, tá? Então vamos lá. A absorção, né? A absorção é definida como a passagem de um fármaco do seu local de administração para o plasma. Então, o medicamento que a gente usa, via oral, comprimidinho lá, ele vai chegar à corrente sanguínea, né? Por aqui a corrente sanguínea, na veia, tá? Então, é importante que a gente saiba isso, porque tirando a via endovenosa, que a absorção é completa, né? Pensa no comprimido chegando até o destino, no final dele, né? Então, ele vai passar pelo estômago, né? Enfim, vai passar pelo intestino, e aí sim ele vira um fármaco que vai estar lá no plasma, né? Então, assim, são diferenciações que a gente precisa ter bem guardada no nosso corpo. Então, por isso que o pico, né, a meia-vida de cada medicamento, ela varia muito por onde que ele é absorvido, né? E isso tem bastante nas bulas, falam muito sobre isso, né? A absorção de cada medicamento. E isso é importantíssimo para a gente ter cuidados, né, com o paciente. Então, as principais vias de administração, né, são oral, sublingual, retal, aplicação em superfícies, né, na pele, na córnea, vagina, mucosa nasal, né, aqueles medicamentos de jatinho para o nariz, inalação, que vai vaporizar aquele medicamento para chegar nas vias aéreas e fazer o seu efeito, né? E as injeções subcutânea, intramuscular, intravenosa, intratecal e intravítrea, aqui dentro do olho, tá? Então, de acordo com Heng Dale, né, no livro de farmacologia, ele fala que tipicamente cerca de 75% do fármaco administrado oralmente é absorvido em 1 a 3 horas, mas numerosos fatores fisiológicos e outros relacionados com sua formulação alteram essa absorção. Então, quais são os principais fatores? Motilidade gastrointestinal, fluxo sanguíneo esplênico, tamanho da partícula e formulação e fatores físico-químicos, né? Tudo isso vai alterar a questão da absorção no organismo. Então, eu trouxe aqui essa imagem, né? Ela é uma imagem bem didática, né? Eu diria. Então, por exemplo, na veia intravenosa, quando você aplica o medicamento na veia do paciente, ela ela já vai ter absorção, ter uma concentração na corrente sanguínea bem maior. E aí ela vai caindo ao longo da aplicação, né? Intramuscular, ela é um pouco menos do que a intravenosa, porém tem o seu pico bem rapidamente também, né? Olha a diferença da via oral, né? Então ela começa bem baixa, aumenta, tem um pico aqui de ação e depois ela vai caindo, né? Então, quando a gente for orientar o paciente, é importante que a gente saiba qual via que ele tem feito, se ele tem feito da forma correta, né? Se tem feito no horário correto, para que não interfira com outros medicamentos, se não estão competindo com os mesmos receptores. Depois a gente vai falar sobre farmacodinâmica, tá? Que também é importantíssimo. Beleza, depois da absorção tem a distribuição. Então, o medicamento chegou na corrente sanguínea e aí ele vai para os tecidos e órgãos que ele precisa chegar para chegar nos receptores para fazer o mecanismo de ação dele, né? Então, como que acontece essa distribuição, né? Ele é transportado pelo sangue, né? Então, o fármaco circula pelo plasma e ele pode estar livre ou ligado a proteínas plasmáticas, como a albumina. Então, apenas a fração livre é biologicamente ativa. Então, ele vai chegar no plasma e daí ele vai ser transportado pelos órgãos. Ou ele vai sozinho, ou ele vai de
casalzinho, né, com a proteína ali que vai ligar ele, que vai levar ele ao local que ele precisa se ligar, tá? Então, ou vai ser pelo sangue, ou vai ter a passagem para os tecidos, né? Então, ele vai atravessar as membranas celulares por difusão passiva ou transporte ativo, e ele vai se distribuir, ele vai distribuir-se nos diferentes compartimentos do corpo, do organismo, tá? E também ele pode se acumular em órgãos ou tecidos, né? Então, alguns fármacos tendem a se acumular em tecidos específicos, como gordura, ossos ou fígado, né? Então, tudo isso vai depender do tempo de meia-vida desse medicamento e quanto tempo ele vai demorar para fazer toda essa ação, tá? Metabolismo, tá? O metabolismo dos medicamentos é a alteração do medicamento pelo corpo. Um exemplo que eu gosto muito é o exemplo da prednisona com a prednisolona, né? Hoje no mercado farmacêutico, nós temos as duas formas, tá? Por quê? Porque a prednisona, ela é um profármaco, né? É um profármaco que vira prednisolona no organismo, que é a forma ativa, né? E também temos a prednisolona já pronta. Então, se a ideia é um medicamento ficar mais tempo no organismo, a prednisona seria uma proposta correta. Se eu quero uma ação mais rápida, se eu quero uma ação de forma que entre mais, ou também o paciente tem insuficiência hepática, ele vai ter dificuldade nessa transformação de prednisona com prednisolona, certo? O metabolismo é geralmente feito pelo fígado, né? Enfim, pelo intestino. Então, o paciente tem essa dificuldade, é mais fácil que a gente ofereça a forma ativa ao invés da forma inativa, tá? Então, alguns medicamentos são alterados quimicamente pelo corpo, né? As substâncias resultantes do metabolismo, os metabólitos, podem ser inativas, ter uma ação terapêutica ou uma toxicidade semelhante ou diferente do medicamento original, né? E aí, alguns medicamentos são chamados de profármacos, eles são administrados na forma inativa, igual eu falei da prednisolona, e aí, após essa metabolização, que ele se torna ativo. E também, os metabólitos podem ajudar na questão para encaminhar o corpo para eliminar esse medicamento. Então, tem lá uma estrutura, né, maravilhosa, enorme, né? Só que apenas uma parte dessa estrutura que é a parte ativa. Então, todo o resto, o corpo vai pegar, tá, esse aqui, ele não tem nenhuma forma ativa, então eu vou eliminar, tá? Que é nosso próximo passo. A eliminação, né? Então, todos os medicamentos são eliminados do corpo em algum momento, né? Eles podem ser eliminados depois, serem modificados pela metabolização, ou eliminados intactos, que é o que a gente não quer, tá? Se o medicamento ele é eliminado intacto, significa que ele não teve ação nenhuma no organismo, né? Então, assim, isso aí é uma questão até da indústria, mas nós, como farmacêuticos que estamos ali na ponta, na parte clínica, né, quero dizer, né, porque tem farmacêutico na indústria trabalhando bastante para que não aconteça esse tipo de erro, né? Então, se o paciente está fazendo uso do medicamento e não tem tido nenhuma melhora clínica, peraí, tem alguma coisa de errado. Ou a doença está avançando rapidamente, né, que pode ser uma questão, ou esse medicamento não tem feito não tem tido nenhuma ação nesse organismo, tá? Então, a gente hoje consegue dosar o medicamento, né, através de exames laboratoriais, né, e aí pode ter essa identificação, né. Isso aqui é uma coisa que não acontece muito, mas isso é importante que a gente seja de olho para que tenha
uma farmacovigilância relacionada a esse medicamento, né? Então, veja como todas as áreas da farmácia estão interligadas, né? Seja da farmácia industrial, seja no tratamento do paciente, que é a farmacologia clínica, né, a farmácia clínica, e também a farmacovigilância para recolher esse medicamento que não está fazendo o efeito, tá? Então, a maioria dos medicamentos, especialmente os medicamentos hidrossolúveis e seus metabólitos, é eliminado pelos rins, na urina, né? A dose do medicamento depende amplamente da função renal, a gente vai trabalhar isso depois. Alguns medicamentos são eliminados por excreção na bile, né? Um líquido amarelo esverdeado que é secretado pelo fígado e armazenado na vesícula biliar para ser eliminado através de fezes, enfim, tá? Então eu trouxe aqui essa imagem, também é lá da farmacologia de Hengdale. Eu gosto muito desse livro e recomendo muito. Hoje em dia temos até o arquivo, né, digital desse livro, então tá de fácil acesso, tá para todo mundo, tá? Então, aqui, ó, temos todos os conceitos que a gente falou até a eliminação, tá? Então, aqui, ó, a administração, né, via oral ou retal, ele vai ser absorvido no intestino, vai passar pelo sistema porta, no fígado, que vai ter a metabolização. Daí, na verdade, aqui é a parte da absorção e distribuição, né? Então, assim, vai chegar no fígado pelo sistema porta, vai passar para o plasma, aqui vão gerar os metabólitos, e ele vai ser encaminhado para o rim e para ser eliminado através da urina, certo? Intravenosa, veja aqui que ela é administrada e ela já é absorvida, vai ter a absorção dela pelo plasma e depois ela pode ser aí eliminada pelas glândulas e também pode ser excretado pelo suor, né? Ou pelo leite, no caso da mama. Então, por isso também a importância de medicamentos, o paciente está tendo lactação, também está grávida, porque tudo isso vai gerar impacto na hora da eliminação desse medicamento, tá? E é isso, ó, da inalação também, que a gente comentou um pouquinho. A inalação, ela vai pro pulmão, direto pro pulmão. Do pulmão, ela vai chegar no plasma, a absorção, e depois ela vai voltar pro pulmão para ter a expiração, né? Então, a gente vai inspirar o medicamento através da inalação. Quem já fez inalação, teve problema de saúde respiratório, eu também. Então, a gente pode ter esse olhar aí nessa questão, tá? Então, e aqui, ó, a eliminação vai voltar pro pulmão e vai ter a eliminação pelo ar expirado, tá? Então, esse é um resumo aí da farmacocinética que a gente falou agora, tá? Vamos agora para a farmacodinâmica. A farmacodinâmica é a área da farmacologia que estuda os efeitos dos fármacos no organismo e seus mecanismos de ação, tá? Então, na farmacodinâmica, a gente vai trabalhar com quando o fármaco já está ali no tecido-alvo, né? Que é entre a distribuição e o metabolismo, certo? Quando ele é distribuído ali pro tecido, nos tecidos que vão ter os alvos moleculares, né? Então, vai ter interação do fármaco com alvos moleculares, como receptores, enzimas, canais iônicos e transportadores, tá? Então, esses alvos farmacológicos são moléculas no organismo que os fármacos vão interagir para produzir os efeitos terapêuticos, né? Então, essa interação com esses alvos que vai determinar a ação do fármaco no organismo, tá? O mecanismo de ação. Então, o fármaco vai gerar os efeitos biológicos quando chega ao plasma, né? Então,
ali, depois da absorção, ele vai ter o efeito através da ligação ali com receptores, alvos moleculares, né? A gente vai ter também a questão da relação dose e resposta, né? Então, o medicamento ali vai fazer o efeito no organismo a partir da concentração daquele medicamento, daquele fármaco. E também os efeitos terapêuticos e adversos, incluindo eficácia e toxicidade. Então, é claro que se a gente utilizar um medicamento, às vezes é um medicamento correto, porém está na dose incorreta, uma dose maior, e isso pode trazer malefícios, né? Vai ter um acúmulo daquele medicamento nos tecidos, e isso pode trazer uma toxicidade para aquele paciente. Tá? Outro conceito de farmacodinâmica também, que é interessantíssimo, e a gente precisa muito da parte dessa parte, né? Isso lembra muito sobre fisiologia, né? Patologia, que a gente comentou um pouquinho, que não tem como fugir, tá? A farmacologia está extremamente ligada a esses conceitos de fisiologia. Então, o que é o agonista, né? O agonista é um fármaco que vai se ligar a um receptor e vai ativar uma resposta biológica, mimetizando, ou seja, imitando o efeito de um ligante endógeno, como um neurotransmissor ou um hormônio, tá? Esse agonista ele vai então imitar o efeito de um hormônio, né, de um neurotransmissor que ele já tem uma ligação ali, tá? E o antagonista, tá? O antagonista ele vai ligar, é um fármaco que vai se ligar a um receptor, mas ele não vai ativar uma resposta biológica, como assim, Stella, né? O que ele vai fazer? Ele vai ocupar aquele receptor e não vai deixar que entre o agonista, né? O neurotransmissor que era para se ligar ali, tá? Então, eu trouxe aqui uns exemplos. Por exemplo, o paciente está em parada cardiorrespiratória. Tá? Quando ele está em uma parada cardiorrespiratória, o corpo não está produzindo a quantidade de adrenalina que ele precisa para que o coração dele volte a funcionar de forma correta. Tá? Então, o que é feito? Né? Então, a gente vai aplicar uma adrenalina. Né? A adrenalina é uma agonista. Né? Por que ela é uma agonista? Porque a gente já tem adrenalina, né? O nosso corpo, ele produz adrenalina. Hoje a gente tem o sintético da adrenalina, que ele vai justamente imitar a adrenalina orgânica para que entre nos receptores adrenérgicos, que é o receptor da adrenalina endógena, e vai ser utilizado para a parada cardíaca, para anafilaxia também. Tá? Então, a adrenalina vai imitar a adrenalina endógena. Outro exemplo, o salbutamol. O salbutamol é um agonista beta-2 adrenérgico, né? Então, o que se liga nesse beta-2, né? Se você for lembrar ali dos receptores adrenérgicos, tem alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, né? E geralmente os alfas são ali para a parte do cardíaca e os beta seriam para a parte pulmonar. O salbutamol ele vai também imitar o efeito da adrenalina devido à asma, para a gente dilatar os brônquios. Então, a gente está numa situação que não está tendo uma respiração completa, então os brônquios não estão dilatados, eles estão com uma broncoconstrição ali, né? Então você precisa de um efeito como se fosse uma adrenalina para incentivar, para dilatar os brônquios daquele paciente. Tá? E o antagonista, que um exemplo. O propranolol é um antagonista beta-adrenérgico. Ele vai reduzir a frequência cardíaca e a pressão arterial. Ora, se o propranolol é o antagonista beta-adrenérgico, quem que estaria se ligando ali? Adrenalina ou a noradrenalina. O que a adrenalina e a noradrenalina vão fazer? Vão aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial. E o que o propranolol vai fazer? Ele vai se ligar nesses receptores para não deixar que a adrenalina entre ali naqueles receptores e aumente a frequência cardíaca daquele paciente.
Olha que interessante como a gente chegou nesses conceitos, tá? Então, assim, tá ali o receptor e ele pode ser ligado tanto como um agonista como um antagonista. O antagonista, ele vai bloquear aquele receptor, né? Vamos lá para mais um exemplo, tá? A naloxona, né? O que a naloxona é? Ela é uma antagonista dos receptores opioides, tá? Então, no organismo, a gente tem os receptores opioides. Geralmente tem ação ali devido a uma morfina, né? Um tratamento de sedação. Ou também o paciente que tem um vício, né, em um opioide. E isso é bem comum, é mais comum nos Estados Unidos, mas aqui a gente também tem alguns casos, tá? O que a naloxona vai fazer? Ela vai ocupar esse receptor opioide e não vai deixar que a morfina se ligue, ou que a morfina que está disponível se ligue no receptor opioide para fazer o efeito. E aí a morfina vai chegar lá, ué, cadê o meu espaço aqui? Vou embora. Então, é mais ou menos isso que funciona, tá? Mais um exemplo aqui, tá? Atropina. A atropina é um antagonista muscarínico usado para aumentar a frequência cardíaca em bradicardia, né? Então, o que estaria se ligando ali no lugar da atropina? É a acetilcolina, né? A acetilcolina diminui a frequência cardíaca e a gente precisa ocupar esse receptor para que aumente a frequência cardíaca quando o paciente está com bradicardia, ou seja, com uma pressão bem baixinha, tá? Então, é basicamente assim que a gente trabalha com os agonistas e com os antagonistas. Trouxe aqui mais um exemplo para a gente esclarecer ainda mais. Por exemplo, paciente hipertenso, né? Qual que é o objetivo desse paciente hipertenso? Claramente que a gente precisa reduzir a pressão arterial dele, tá? Então, qual que é uma das classes que a gente utiliza para diminuir essa pressão dele? A gente pode utilizar o Umbra, que é um bloqueador de receptor de angiotensina. Ele vai bloquear a ação da angiotensina 2, né? E porque essa angiotensina 2 é um hormônio que é produzido naturalmente pelos rins. Então, a gente bloqueando, né, o efeito dessa angiotensina 2, o BRA, né, esse bloqueador de receptor de angiotensina 2, ele vai relaxar os vasos sanguíneos e vai reduzir a pressão arterial. Então, perceberam? A gente utilizou um bloqueador daquele receptor para que não tenha ação dessa angiotensina 2 que vai aumentar a pressão arterial desse paciente, tá? Então, é muito interessante esse exemplo porque dá para ver claramente o efeito antagonista nesse caso, né? Então, mas aí qual que vai ser a dose? Aí a gente precisa avaliar a idade, o peso, quais são as metas desse paciente que se aplicam. Eu comentei, né, no início da aula sobre o paciente que está com 16/8 e a meta seria 13, por exemplo, né? Então, a gente não vai diminuir de 16 para 12 ou para 10, porque daí a pressão dele vai estar ótima. Não, paciente que está com essa pressão, se ele cair para 10, ele está desmaiado, né? Então, a gente precisa ter o foco nas metas terapêuticas desse paciente. E isso é a ação da farmácia clínica, que atua juntamente com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar, ali na questão do tratamento daquele paciente, tá? Então, em resumo, para finalizar, a gente falou, né, sobre os conceitos de farmacologia clínica, farmacodinâmica, os fatores que estão interligados na farmacodinâmica, da farmacocinética e exemplos também sobre o uso de agonistas, antagonistas, como isso é importante, né? Porque quando a gente for conversar com o médico, se a gente tem esses conceitos bem ligados a gente, né, a gente consegue ter uma ação melhor, a gente pode fazer uma intervenção melhor para promover uma melhora de saúde daquele paciente, tá?
Então, indicando material, eu falei diversas vezes na aula sobre esse livro. Esse livro está na 8ª edição. Eu tenho fisicamente o da 7ª edição. Ele mudou poucas coisas. Então, caso você tenha, você consiga, a 7ª edição também tá excelente, tá? Eu gosto muito do Hangdale, mais do que o Goodman e o Gilman, que é as bases farmacológicas da terapêutica. Ele é um livro gigantesco, assim, mas eu gosto mais do Hangdale, eu acho que ele é mais prático para entender as questões de farmacologia. E sempre nas páginas dele tem alguns resumos, então eu recomendo muito. Um outro material é um aplicativo, já que a gente está na era tecnológica, né? Hoje em dia a gente não faz nada sem o celular, né? E um aplicativo que eu utilizo muito, né? Não só eu, mas como equipes médicas também utilizam, que é esse AFIA Whitebook, né? Ele tem, você pesquisa o nome do medicamento, ele vai mostrar várias marcas, se ele é disponível no SUS, um resumo da ação daquele medicamento, as doses separado por faixa etária, se o medicamento necessita de ajuste renal ou hepático, né, dependendo do nível de clearance ali, né? Então, eu recomendo muito esse aplicativo, porque ele ajuda muito nessas questões, tá? Então, a aula de hoje termina por aqui, né? Eu espero que tenha dado para tirar várias dúvidas e também ter uma clareza nessas questões, porque às vezes a gente olha os conceitos de forma muito teórica, né? Mas a farmácia clínica nos incentiva, né? Nos desafia a aplicar o teórico pro prático no dia a dia do paciente, tá? Então, finalizamos a aula 1. Aguardo você na próxima, na aula 2, que a gente vai falar sobre farmacologia aplicada às doenças crônicas, tá bom? Então, é isso aí. Te vejo na próxima. Até mais.